Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hora da Virada. Mais uma reflexão nesse vídeo para a gente fazer uma virada na nossa vida. Pequenas mudanças na nossa mentalidade vão fazendo a gente viver coisas novas, porque tudo parte do nosso pensamento, da nossa mente. E daí, com a nossa reflexão, a gente pode tomar decisões e partir para a mudança. Então vamos lá? Eu quero pedir desculpas pela minha voz, mas o vídeo de hoje é em cima disso. Em cima dessa situação, surgiu uma reflexão e eu quero dividir com vocês. Bom, mais ou menos uns 5 dias que eu comecei a ficar mal, a ficar com um sintoma gripal, e o primeiro sintoma foi uma terrível dor de garganta. E depois da dor de garganta veio a perda da voz. Agora minha voz está voltando, mas eu fiquei uns 2 dias com uma dificuldade de me comunicar. E causa uma ansiedade a gente não conseguir falar. E eu fiquei pensando, que na verdade a gente não precisa estar sem voz para estar calada. Muitas vezes na nossa vida a gente é omisso com muitas coisas. A gente não tem voz, a gente não utiliza a nossa voz para nos impor em determinadas situações, para falar o que a gente pensa, para nos posicionarmos e principalmente para a gente comunicar a mensagem do Evangelho. E é sobre isso, principalmente nesse foco, que eu quero refletir com você nesse vídeo de hoje. Nós vamos ler uma passagem da Bíblia que está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2. Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo para você ler, para você fazer a sua reflexão pessoal na sua Bíblia. Ou se você não tem Bíblia, pode pesquisar no Google. A versão que a gente está lendo é a Nova Versão Internacional. Você pode fazer a sua reflexão pesquisando no Google e refletindo sobre esse versículo que a gente vai ler juntos. Diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. E depois vem dizendo: repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Olha que interessante. Para você que está me escutando, que é cristão, que crê na palavra de Deus, você sabe que nós estamos vivendo um momento em que a gente ainda tem a liberdade de expressão para comunicar a verdade da Bíblia para as pessoas, para comunicar as boas novas, para proclamar as boas novas do Evangelho de salvação, para anunciar a volta de Jesus. Mas a própria Bíblia diz, a gente percebe que a nossa sociedade está modificando, a gente percebe já uma resistência em as pessoas ouvirem muitas coisas que a Bíblia coloca. E até no nosso meio, às vezes, com conhecidos, a gente tem que ter um tato para falar determinados assuntos, Porque hoje em dia tudo é permitido e a gente precisa comunicar com muita sabedoria, com muito amor, com muito tato, as verdades que a Bíblia coloca. Mas o fato é que nesse momento a gente está vivendo um momento da história que a gente ainda pode comunicar, que a gente ainda pode usar a nossa voz para comunicar o amor de Deus, E muitas vezes a gente tá com a nossa voz, não acontece que nem aconteceu comigo, que eu fiquei sem voz, e a gente não utiliza a voz, A gente é calado, e olha, essa experiência de ficar sem voz me causou um pouco de
de inquietação, sabe? Porque é muito ruim a gente querer se comunicar e não conseguir. A gente querer que a voz saia e a gente sentir, assim, a dificuldade de falar, né? E fazendo uma comparação, né? Vocês me permitam a liberdade poética da Bíblia, porque isso não tá na Bíblia, mas assim, vamos imaginar que Deus tem essa ansiedade em relação a nós, né? Que a gente tem a nossa voz, um instrumento, e igual a gente não comunica, muitos de nós, né? A gente não comunica, a gente não aproveita a oportunidade, a gente não aproveita esse momento da história que a gente está vivendo, que ainda, como diz a palavra, ainda a gente deve repreender, a gente deve exortar com paciência, né, diz a palavra, exorte com toda a paciência e doutrina. Mas olha o que diz a Bíblia: virá o tempo em que não suportarão. A gente já está às portas desse tempo. Porque, olha, pensa você falar com algum conhecido seu sobre a questão da sexualidade, por exemplo, sobre a questão de gênero, a questão homem e mulher. Olha, isso é muito delicado. Eu, pessoalmente, convivo com pessoas homossexuais, tenho amigos, né? E com todo respeito eu convivo com eles. Mas tem que ter um tato, um amor, né? Se esse assunto for colocado à mesa, né? De falar. Mas já tá chegando esse tempo que as pessoas, elas... É muito difícil comunicar isso, né? Já tá chegando o tempo em que a gente não consegue, não tem tanta liberdade de comunicar a palavra. Mas, olha que legal, a gente tem um instrumento hoje que é a internet. Porque às vezes no nosso meio as pessoas não estão dispostas a ouvir a vontade de Deus, né? Algumas pessoas que eu convivo, o que eu vou falar para elas? Ah, puxa, isso, né? Elas não estão nem aí, às vezes, elas nem acreditam em Deus, né? Então, eu tenho que ter sabedoria e comunicar de outra forma essas verdades. Mas, na internet, olha que legal esse algoritmo do YouTube, esse algoritmo da internet. Ele entrega o conteúdo para as pessoas que gostam do assunto, que estão dispostas, que estão pesquisando algumas coisas, né? A respeito do assunto, e é a oportunidade da gente comunicar para essas pessoas que estão sedentas, né? Pessoas que estão à procura, né? Porque nem todos, a maioria não quer ouvir a verdade sobre a Bíblia, né? Mas a internet, ela tá aí para levar a palavra, para todo mundo, né? Todo mundo vai ouvir, né? Mesmo quem tá dando as costas para Deus, não quer saber da Bíblia, não quer saber da verdade, do que é certo ou do que é errado, essas pessoas com certeza algum dia já ouviram falar sobre Deus, sobre a Bíblia, né? E com a internet mais ainda vai impulsionar isso. Então, esse vídeo é para nos motivarmos, né? Assim como eu fiquei com essa angústia de ficar sem a minha voz, que a gente possa usar esse instrumento que nos foi dado por Deus para comunicar, que a gente possa se achegar à presença de Deus para entender qual é a forma que cada um foi plantado nesse mundo para comunicar o amor de Deus. De repente você escrevendo, de repente você pode ser na sua igreja local, ou com os seus colegas de trabalho, ou até mesmo na internet. Cada um tem um propósito. Deus utiliza cada um de nós, aonde a gente está, né, plantado, onde a gente está, onde está o nosso contexto de vida. Deus nos utiliza como instrumentos, como mensageiros dessa palavra de esperança, e que a gente possa utilizar a nossa voz, que a gente não se cale, principalmente com essas verdades da Bíblia, mas também na nossa vida pessoal, muitas vezes em situações que a gente precisa se impor, situações que a gente precisa se posicionar. Quando eu falo em impor e posicionar,
eu quero abrir um parênteses, eu não tô dizendo de brigas e de se posicionar com agressividade, mas a gente pode, com educação, sim, ter uma postura de se posicionar. Então, esse vídeo é para isso, para a gente pensar sobre o assunto, para a gente refletir sobre como a gente está utilizando o nosso instrumento, a nossa voz, a nossa autoridade, né? Porque a voz, ela também vem como um reflexo no nosso posicionamento diante da vida, diante do mundo, a nossa autoridade. Então, se esse vídeo te ajudou a pensar, se te edificou, compartilha com mais pessoas, se inscreve nesse canal, tenho postado vídeos todos os dias para edificar a sua vida. Abraço e até o próximo vídeo.